Voltando do intervalo com a presidente Dilma Rousseff. Presidente, a senhora conversa, está bem, está muito bem fisicamente, está cumprindo esse tempo no alvorada de expectativa, provavelmente de muita ansiedade. Não? Como é que a senhora está? Aqui a gente tem uma vida bem movimentada. Mas a senhora está calmíssima. Estou, mas eu acho que quando... Está tranquila que vai voltar? Eu estou tranquila que eu vou lutar para voltar. As gravações recentes que foram divulgadas não poderão ser adicionadas ou incluídas ao seu processo de defesa. Nós estamos lutando para que elas sejam incluídas porque elas constituem em claras, evidentes e inquestionáveis provas do que nós falamos, do desvio de poder, desvio de finalidade. Primeiro, na aceitação do processo de impeachment pelo senhor Eduardo Cunha. Uma das coisas que também caracteriza o golpe é que a aceitação do processo, quando ele aceita lá no início de dezembro, ele diz textualmente: eu vou aceitar porque ou eles me dão os 3 votos no Conselho de Ética, ou eu aceito o pedido de impeachment. Ora, Mariana, o próprio advogado que entrou, ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique, que entrou com o pedido de impeachment, diante dessa fala, não é gravação, porque ele falou isso para a imprensa, para toda a imprensa, ele disse: isso é chantagem explícita. Ele tentou uma chantagem explícita conosco. Esse processo de impeachment tem um pecado original. O pecado original ele foi aceito por um claro desvio de poder. E esse desvio de poder está confirmado pela gravação, principalmente com o senador Romero Jucá. Ele é textual: vamos mudar o governo. Para estancar essa sangria. Para estancar a sangria. Que sangria que era? A investigação chegará a ele. A investigação pode chegar também ao Lula. Olha, eu acho, sabe, Mariana, que o pessoal tem 2 pesos e 2 medidas quando se trata do Lula. Por exemplo, eu nunca vi nenhum juiz do Supremo protestar, principalmente os que falam fora dos autos. Os que não falam fora dos autos não tem por que protestar. Mas aqueles que vivem falando fora dos autos e que dizem que é um absurdo o vazamento, esse último vazamento, quando se trata de vazar a conversa da presidenta da República com qualquer pessoa, o que no mundo inteiro não ia ter discussão, a pessoa que faz isso e revela, vai para a cadeia. Nos Estados Unidos ele nem pisca. É a maior democracia do mundo. Vazar áudio de presidente da República no exercício é crime contra a segurança nacional, em qualquer país do mundo. Bom, no caso específico do que aconteceu, podia vazar à vontade. Agora, os outros vazamentos não são possíveis. Eu, em particular, não concordo com a prática de vazamento. Acho que a prática de vazamento, ela leva a uma das piores consequências, a espetacularização da política e o uso da investigação criminal parcial, não revelada integralmente, não julgada, como instrumento político de acabar com o adversário. Então, eu vou te particularmente dizer, sou a favor dos vazamentos, porque eu lógico acho que você vive deles, né, querida? Eu entendo o seu lado. Vocês têm de lutar pelos vazamentos. Eu acho. A imprensa tem esse papel na sociedade democrática. Qual é o papel da imprensa? Eu acho que é de interesse nacional, é de segurança nacional, sob o seu ponto de vista, mas eu acho que é de interesse nacional. Eu te digo uma coisa. Acho que tem certos tipos de vazamento que eles têm só um sentido, um único sentido: acabar com a imagem da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu acredito que está em curso um processo de tentativa de quebrar minha imagem. Por que eu acho isso? Porque eu acho aquela conversa a respeito do cabeleireiro e do pagamento dos meus gastos pessoais uma abominação. Vou te dizer outra coisa: vazam
delações premiadas que ainda não ocorreram, não foram concluídas. Vazam informações a meu respeito e elas nunca são provadas. O último vazamento é aquele do ex-senador Delcídio sobre Passadina. Passadina foi uma compra que a Petrobras fez em 2006. Comprou-se 50% das ações da refinaria. Nestor Severo fala que a senhora sabia de pois tudo. É, ele prova. Ele prova. Ele diz isso por quê? Por que ele diz isso? Eu vou te dizer por quê. Porque ele saiu da diretoria da Petrobras. Ele saiu da diretoria da Petrobras quando a gente descobriu, por informação do própria diretoria, que ele não tinha dado todas as informações para o conselho. Eu era presidente do conselho, eu disse que ele tinha de sair, ele não pode gostar de mim. É público e notório na Petrobras que ele não pode gostar de mim. É público e notório e ele jamais foi meu amigo. Eu nunca tive amigo da qualidade do senhor Nestor Severo. Nunca tive amigo. E entre o momento em que foi aprovado 50%, com parecer, né, de auditoria independente, o que eles chamam de fairness opinion, ou seja, opinião... Uma pessoa de fora que tem uma opinião... Justa, isenta. Nós aprovamos baseado nisso. 2 anos depois, não é na reunião seguinte, não. Em 2006 foi aprovada a compra de 50%. 2 anos depois, ele vem e tenta passar a compra do restante. Aí não passa. Por quê? Por que não passa? Primeiro, porque na primeira compra, a condição para a primeira compra é que a Petrobras fizesse parceria com uma outra empresa e dividisse os riscos. Quando ele propõe da diretoria internacional a segunda compra, nós nos recusamos a avaliar por 2 vezes. Na última vez, a diretoria não foi nenhum de nós, a diretoria informou, por ocasião da compra dos primeiros 50%, ele não entregou nem a cláusula Marlin, que obrigava a Petrobras a comprar o restante, o que, aliás, deu um super prejuízo para a Petrobras. Então, o que aconteceu? Ele me detesta. Como ele é meu amigo? Quem é que diz que ele é meu amigo? Ele me conhecia, por quê? Porque ele me conhecia porque eu era presidente do conselho. Ele ficou 39 anos na Petrobras. Meu querido, essa visão de que tem os corruptos que são políticos e todo o resto da sociedade não é corrupta, é uma visão absolutamente equivocada a respeito do mundo. Ele pode ter ficado 50 anos em algum lugar. A pessoa não é corrupta porque ela desempenha uma finalidade. Ela é corrupta porque ela não resiste às condições para que ela se enriqueça ilicitamente. O que a senhora faz para resistir? Eu acho que tem uma questão ética aí. O que a senhora faz para resistir, estando em Brasília e exercendo um cargo político? Sabe o que eu acho? O quê? Todas as pessoas que resistem porque tiveram uma criação. Pai, mãe, professor, alguns também por convicção religiosa, outros por convicção ideológica. A gente, todos nós, eu achava muito interessante uma coisa que o Márcio Tomás Bastos dizia para mim sempre. Ele dizia, usando o Montesquieu, ele dizia o seguinte: não são as pessoas que têm de ser virtuosas. Elas podem ou não ser, a gente não controla isso. As instituições têm de ser virtuosas. Você tem de controlar esse processo, todos os processos, numa empresa, em qualquer lugar. No Brasil, hoje? Eu confio que é possível sempre melhorar as instituições. Elas não nascem prontas. Elas são um produto da sociedade. Nós temos responsabilidade por melhorar sempre as instituições. Muitas vezes falam que eu sou uma pessoa dura. Eu não sou uma pessoa dura. Eu acho que certas coisas, você não cede algumas coisas pequenas, porque quando você começa a ceder numa coisa pequena, você acaba cedendo numa coisa grande. Agora, eu sou uma pessoa que acho que ninguém é mal em si.
Acho que as pessoas têm processos pessoais, têm falhas de personalidade. Nem Eduardo Cunha. Eu concordo com a Hannah Arendt, que dizia que o mal é banal. O mal é absolutamente... Ela dizia, se referindo à estrutura que segurava a morte em câmara de gás de milhões de pessoas, de milhões de judeus, comunistas, etc. Ela dizia o seguinte: depois eles vão fechar a porta lá do campo de concentração, vão sair com a sua malinha e para sua casa. Lá serão recebidos num jardim de rosas por uma Fraulein bem acomodada, bem vestida do lar, e por seus filhos rosados. Ela dizia que o mal é extremamente banal. Eu não acredito nessa grandeza maléfica do seu Eduardo Cunha. Acho o seu Eduardo Cunha uma pessoa de direita, conservadora, e acho que ele não tem, assim, princípios éticos muito sólidos. Isso que eu acho. Não me recuso a olhar o ser humano e achar uns são muito bons e outros são muito maus. Não é essa a questão. Talvez o Brasil hoje esteja dando uma guinada um pouco mais à direita como reação a tanto tempo de um governo com um viés mais de esquerda. A gente consegue ver que a gente fica polarizando para um lado e para o outro. Não acredita? Outra coisa, não. Acho que nós estamos numa fase, ninguém pode achar, em economia, que as coisas são constantes. Você tem ciclos. Mas eu não estou nem falando da economia, o que eu estou dizendo mas eu vou te explicar por quê. Num momento de crise... A corrupção num momento de crise, do governo de esquerda impressionou e muito um eleitor que já foi mais idealista, que acreditava mais num discurso do PT dos anos 80. Então, essa corrupção decepcionou e gerou contigo que houve, uma reação. Que houve corrupção. Eu concordo com isso. Não é privilégio da direita ou do centro ser corruptos e a esquerda é uma santa. Não acho isso. Eu acho outra coisa. Acho que nos nossos governos, no meu e do presidente Lula, que são os dois governos aos quais se referem, nós tivemos um cuidado. Qual foi o cuidado? Nós estruturamos uma série de, através de leis, normas e práticas, um processo de tornar o Brasil, né, mais transparente. Exemplo, o portal da transparência. De combater as organizações criminosas. Exemplo, a lei de 2013, que é minha, que combate as organizações criminosas e onde está prevista a delação premiada. A lista tríplice do Ministério Público Federal, né? A lista tríplice, nós colocarmos o procurador, tem divergência sobre isso, mas de fato nós fizemos. A extinção da CGU foi um regresso para a senhora? A CGU foi um órgão que nós revitalizamos, fortalecemos. A CGU, ela tem um papel fundamental, que é o seguinte: ela age na prevenção também. Como é que a senhora responde ao fato de que muitas pessoas acreditavam pelo menos, que o seu impeachment seria uma solução econômica para o país, seria uma solução de viabilidade? Porque algumas pessoas acreditam que, mesmo que a senhora não tenha sido desonesta, talvez a senhora precise sair para dar uma chance para o Brasil crescer por causa dessa incompatibilidade de trato com o Congresso. Ô Mariana, isso é tão absurdo que seria interessante, então, que a proposta incluísse todos os chefes de Estado e de governo do mundo. Porque tem uma crise internacional, Mariana. Você não sai de um processo de recessão que começou em 2008, 2009, tirando o presidente da República, eleito legitimamente, que não cometeu crime de responsabilidade. Por que você não faz isso? É como disse aquele que foi o prêmio Nobel, o Stiglitz, diz o seguinte,
Que a crise ia chegar no Brasil era inexorável. Ela chegou na China, ela chegou na Rússia, ela chegou nos grandes emergentes. O que não estava previsto no Brasil é uma crise política das proporções em que ocorreu. O que eu ia falar é o seguinte: ninguém pode supor que a economia não funcione em ciclos. Num ciclo, quando o ciclo é de expansão, como foi até 2009, quando todos os países estavam se expandindo, né, você tinha menos problema de distribuir a riqueza. Por quê? Você tinha mais riqueza, então sobrava para mais gente. Na crise, por que há conflito social? Porque diminui os recursos, então tem conflito distributivo. No Brasil, o que aconteceu? Eu tentei, ali no início, falar o seguinte, e como eu concordo com você, eu me estendi, acabei não falando, que era a teoria do quanto pior, melhor. Porque para fazer um impeachment, tinham de impedir que as reformas que nós propunhamos, que a apresentação de tributos, nós indicamos a CPMF sim. Quem hoje está fazendo demagogia, esperando passar a eleição, com a esperança de sobreviverem até lá, são eles, que não vão apresentar o que tem de ser feito. Tem que ter uma volta da CPMF. Tem que ter recurso de receita. É impossível não ter. Todos os países do mundo que enfrentaram crise, eles cortam despesa, mas eles procuram novas receitas. Isso é inexorável. E por que não querem a CPMF? Porque a CPMF é um imposto. Porque o povo não quer a CPMF. Não, mas é porque fizeram uma campanha. Então, deixa eu falar uma parte da CPMF. A CPMF é um tributo que quem paga mais são aqueles que mais usam transações financeiras. Está isento da CPMF pagamento de salário, pagamento de aposentadoria, todos os pagamentos para uma faixa de renda. Quanto maior é a sua transação financeira, maior o imposto que você paga. Isto não é do agrado de muita gente. Além disso, a transação financeira permite que a Receita Federal, o imposto da CPMF, permite que a Receita Federal controle todo o processo de evasão fiscal. Controle se os impostos devidos são aqueles que estão sendo pagos. Nunca gostaram muito da CPMF, não é só porque ela é imposto, porque ela é um mecanismo muito forte de controle. E a CPMF não é algo desconhecido no mundo. O imposto sobre transação financeira é isso. Esse imposto sobre transação financeira foi proposto pelo Banco Mundial, por outros países do mundo. Qual é o problema dele? O problema dele é que ao impor, ao incidir sobre a transação financeira, você sabe quem ganha mais que está evadindo o fisco. É isso, o problema é muito simples. Eu vou aproveitar. No Brasil, nós temos uma imensa dificuldade em tributar aqueles que mais ganham. São 10 mil famílias que são as mais ricas do país. A senhora já pensou nisso? Minha querida, o juro sobre capital próprio é isso. Juro sobre capital próprio é uma jabuticaba, o juro sobre capital próprio é uma jabuticaba brasileira que beneficia só as grandes empresas. Só. Não dá para tributar? Eu perdi. Não passa, minha querida. Então, é o seguinte, vai ter de discutir isso abertamente. Não é possível ocultar esses fatos. Nós somos, talvez, o único país da OCDE, porque nós ainda não somos da OCDE, apesar de eu concordar que a OCDE tem práticas muito corretas. E acho lamentável as atitudes tomadas contra a OCDE. Bom, eu nunca fui daquelas que defendia a OCDE sob qualquer circunstância, mas acho que a política, a diplomacia brasileira não pode ser exercida com as pessoas vociferando para os órgãos multilaterais. Não pode. José Serra. É, sim, senhora. Nem tampouco querendo fechar a embaixada em Angola,
aliás, na África, nem tampouco minimizando a importância da Unasul e do Mercosul. Mas o Itamaraty já estava um pouco sem dinheiro antes do Serra mesmo. O fato do Itamaraty estar passando pelas mesmas dificuldades que todo governo, porque o Itamaraty não é melhor do que nenhum órgão, como a educação, a saúde, etc., não é a justificativa do ministro Serra para fechar postos na África. O Serra não vai ser um bom ministro das Relações Exteriores? Não tenho a menor ideia. Acho que nenhum ministro interino e provisório vai ser muito bom, não. Não tem muita legitimidade. O Serra disse que a Venezuela não é uma democracia porque tem presos políticos e muitas das pessoas que foram para as ruas nas manifestações contra a senhora diziam que não querem se transformar em Venezuela. Existe um discurso dos países bolivarianos, das decisões tomadas no Foro de São Paulo, assustando essa direita brasileira, dividindo o país. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, vamos falar assim de coisa concreta. Unasul, dentro da Unasul, tem países com diferentes orientações ideológicas. Como tem na África também, países com diferentes orientações ideológicas. É de boa diplomacia um ministro do exterior jamais externar opinião a respeito da situação interna do país. Você pode até falar para os governantes daquele país. Você pode pegar seu ministro, enviar para um presidente aqui da América Latina e dizer, olha, a posição do Brasil em relação a qualquer ruptura democrática é essa e essa. A posição do Brasil em relação, é de repúdio em relação à ruptura de processos democráticos. Não se pode fazer isso, isso e isso. Agora, jamais faça isso como um mecanismo de política interna, porque, na verdade, o que está sendo dito é muito mais aqui para dentro do que para a Venezuela. Não é bom você fazer isso. Nós mantivemos relação com todos esses países. Nós expressamos em todas as circunstâncias, né, e quando for liberado vai ser visto, que nós achávamos adequado opiniões contrárias. Nós o fizemos isso. Agora, não é correto estigmatizar governo nenhum. Não é correto. Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre o que é correto ou não. É correto um juiz, um ministro do STF externar uma opinião sobre um assunto que ele vai julgar ainda? Mas depois do intervalo. Voltamos à entrevista com a presidente Dilma Rousseff, que devaga fala, então dessa vez eu vou interromper mais ainda. Presidente, eu gostaria de falar sobre... A senhora estava comentando sobre o ministro José Serra, ministro das Relações Exteriores, que externa opinião a respeito dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito das declarações bastante frequentes, aliás, do ministro Gilmar Mendes. Inclusive no nosso programa, a gente falando sobre a situação do país e as crises encontradas, ele disse, talvez esse seja o resultado do governo de um poste. A gente pode lembrar isso, exatamente o que foi que disse o ministro Gilmar Mendes. O presidente Dilma nunca tinha ocupado um cargo no executivo e virou presidente pela primeira vez. Mas não seria o caso de um poste? O poste. Então, ele disse, esse é o resultado de uma... A senhora é um poste? O ministro Gilmar Mendes tem razão nessa crítica? Olha, todo mundo que apostou que eu era um poste perdeu, viu? Porque falavam que eu era um poste na eleição de 2010, eu ganhei. Falaram que eu era um poste na eleição de 2014, eu ganhei. Agora, o que é lamentável, eu já disse isso uma vez, é que isto não é postura de ministro do Supremo. Ele não pode falar a respeito de uma pessoa que ele pode vir a julgar fora dos autos. Ainda mais de uma presidenta da República. Porque essa história de querer acabar com presidenta mostra também o grau de atraso e obscurantismo
porque proibiram a EBC de me tratar como presidenta. Então é muito triste essa questão do ministro do Supremo falar fora dos autos. É incorreto, é mais do que triste, é incorreto. É algo que eu não acredito que seria endossado em nenhuma democracia avançada do mundo. O Joaquim Barbosa, acho que fazia algumas críticas à postura de alguns colegas que se expunham demais para a imprensa. O Joaquim Barbosa, aliás, é bastante reservado, muito educado, mas não aceita dar entrevistas assim longas, mas ele faz algumas manifestações nas redes sociais. No Twitter, recentemente, ele disse que a única solução para o Brasil seria novas eleições. Olha, eu acho que não se descarta novas eleições em hipótese alguma, principalmente quando querem implantar uma forma de eleição indireta. Agora, eu vou te insistir numa coisa. Eu acredito que é muito importante para a democracia brasileira, antes das novas eleições, a recomposição da normalidade democrática, com o fim do impeachment. Eu acredito que O que a senhora vai fazer para conseguir 5 votos no Senado? Dialogando. Não tem outro jeito. Com quem a senhora vem dialogando ultimamente? Eu prefiro não falar com quem, porque eu temo muito, né, que incida sobre a pessoa uma pressão muito forte. O Ciro Gomes, recentemente no programa, em uma entrevista que deu bastante repercussão, disse que é importante para a democracia que a senhora volte. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo. Mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma. E uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Sabe, eu, em relação ao Ciro Gomes, eu tenho uma tolerância absoluta. Desde a eleição, a primeira e a segunda eleição, que eu digo o seguinte, o Ciro Gomes pode falar mal de mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Ciro é um homem íntegro, é uma pessoa correta, tem hora que ele é meio estourado. Então eu imagino que esse dia ele estava assim, com um pouco de receio em relação a mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu não serei conhecida como a pior presidenta do Brasil, porque eu não fui e não serei. Eu posso ter cometido erros, pô. Quem é que não comete? Agora, não estou sendo afastada pelos meus erros. Estou sendo afastada porque não querem que, diante da crise, se continue pagando programas sociais. Por que a imprensa ficaria contra a senhora? Porque ela, eu não digo que é toda não, viu? Acho que tem parte da imprensa que ela aceita a polêmica, ela faz a polêmica, ela dá as versões, não só de um lado só. Mas eu acho que a partir de um certo momento, que eu considero que ao final desse ano, houve uma convicção, criar uma convicção que eu devia sair, para dar espaço para fazer as reformas necessárias. Essas reformas necessárias, eu sou a favor de reformas, não quaisquer uma. Eu não sou a favor, por exemplo, de algumas reformas que penalizarão profundamente a população mais pobre do Brasil. Mas a senhora não conseguiria resolver a situação do Brasil porque a senhora não tem uma base para governar. Como que a senhora faria isso? Como a senhora faria as coisas que devem ser feitas, as reformas que deveriam ser aprovadas? Ô Mariana, você acredita que vai passar certas reformas no Congresso ou que vão apresentar elas agora? Você acredita nisso? Eu não sei, eu fico Eu acho interessante a gente esperar. Vamos vigiar, vamos avaliar. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Qual é a sua opinião a respeito? Antes das eleições, nós tínhamos autoridade, porque éramos legítimos, de apresentar as propostas. Não acredito que apresentem.
O argumento é de que o país está quebrado, de que a senhora quebrou o país está quebrado e agora não tem mais dinheiro para pagar nada. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o dinheiro do Brasil. Quem tem? Senão a população nunca vai entender isso. Orçamento é o dinheiro que está separado para você gastar com alguma coisa. E dinheiro é o disponível. O Brasil tem caixa. A discussão é o seguinte, ele aumenta a dívida ou não? O que ele faz? Paga mais juros? O que ele faz? Não é que o Brasil não tenha dinheiro. A senhora também manteve a taxa de juros lá no alto. Eu fui obrigada para controlar a inflação, porque a inflação corrói o bolso do trabalhador, o bolso de todo mundo. Presidente, no nosso programa a gente sempre deixa as pessoas fazerem perguntas. Eu posso fazer rapidamente várias perguntas que os nossos assim, ouvintes fizeram para você? Rapidinho, né? Então vamos lá, vou pôr meus Agora, óculos. se a pessoa me perguntar sobre a origem do mundo e de tudo que há sobre a Terra... A Jéssica quer saber como a senhora imagina o cenário político em 2018. Ô Jéssica, eu não gosto de fazer futurologia não, mas eu espero um Brasil democrático, elegendo um presidente que vai defender os interesses da população e continuar incluindo milhões e milhões de brasileiros e garantir oportunidade de educação, de estudo, de formação técnica, de ProUni, para todos os brasileiros. A Renata quer saber se a senhora não sabia mesmo nada sobre o esquema da Petrobras. Veja bem, ela é Renata? Renata. Ou Renata, veja bem, tem hoje um Ministério Público, uma Polícia Federal, investigação lá no Paraná, delação premiada, tudo isso para descobrir a corrupção. A corrupção tem uma característica, ela é feita de forma oculta. É próprio da corrupção não querer ser achada. Por isso que a gente não sabia nada da corrupção. Por isso que as pessoas passaram anos e anos, e não foi só no período recente, né? Passaram anos e anos. Para descobrir alguma coisa. Agora, para descobrir, tem de querer descobrir. Tem de criar as leis que propiciam a descoberta, tem de ter as instituições que fazem a descoberta. O Vitor quer saber qual foi o seu maior erro. Olha, Vitor, maior foi ter feito uma aliança com quem eu não devia. O Gil Carvalho quer saber se a senhora voltar, o Temer ainda será seu vice. Como fica? São essas as consequências dos erros. Temos de lidar com eles. Saberei lidar com isso. O Carlinhos quer saber se a senhora acredita na justiça. Diante de tantas calúnias, como fica o país e o projeto que a senhora sonhou? Olha, eu acho que é fundamental que todos nós acreditemos na justiça. Acho que acreditar nas instituições é uma postura que todo democrata tem de ter. Nós temos de acreditar nas instituições e, além de acreditar, lutar para que elas sejam instituições íntegras, que elas tenham força, que elas sejam firmes. A gente tem mais perguntas e eu vou mandar para a senhora. Eu vou mandar para a senhora porque a gente está terminando o nosso prazo, mas eu queria entregar um presente. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para o Eric Klein trazer o quê? Mariana, eu vou responder no meu blog. Ah, ótimo, vou passar tudo. Vou botar todas. Respostas da Mariana Godoy. Ao programa da Mariana. Obrigada, E aí Eric. respondo as pessoas. Isso aqui é um livro. A senhora já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso? Não. Esse é o segundo? Esse é o primeiro. Não, eu trouxe o primeiro segundo para a senhora também. Esse primeiro eu tenho. Mas a senhora tem autografado? Não, não tem. Então esse aqui está escrito: a presidente Dilma Rousseff, de quem passou pelas agruras do tipo que a senhora passa. Um abraço cordial, Fernando. Então, ele passou pelas agruras, agradeço. Ele não chegou a tanto, né? Tem outra. Aqui está o segundo. Eu marquei algumas páginas porque eu ia comentar o livro com a senhora. Porque ele fala do Eduardo Cunha, ele fala que não ia nomear o Eduardo Cunha, mas estava sofrendo pressão para nomear. É tão bom ver o que passa, por que passa um presidente, né? Conhecer esses bastidores. A senhora vai escrever. Agora você imagina que eu passei pelo triplo. Porque também algumas questões ocorrem por eu ser mulher. Presidenta, boa sorte nas suas viagens, nas suas andanças e boa sorte no processo. A senhora vai estar na Olimpíada, na abertura? Olha, farei todo o meu esforço para estar. Nunca alguém mereceu tanto estar na abertura como eu. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. A presidente Dilma vai responder as outras perguntas no blog.
no blog. Boa noite. Muito boa noite.